Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês, pessoal, um pouco mais sobre o resultado negativo do Clube do Remo no último sábado contra a equipe do Cuiabá. O Leão que ficou no empate em 0 a 0 e perdeu a oportunidade de entrar no G4 da Série B do Brasileirão. Vamos conversar também sobre as escolhas do técnico Antônio Oliveira, sobre a torcida e vaiando a centroavante Felipe Vizeu e falar também sobre o mercado da bola, porque tem jogador que deve ser aí confirmado neste início de semana como novo reforço do Leão Azul, e vamos falar também sobre outras possibilidades, inclusive de saídas deste elenco atual do Clube do Remo. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube estará recomendando o nosso trabalho para mais azulinos espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este vídeo. Verifique também o botão hypar, coloque a nossa pontuação lá em cima, para que também o YouTube recomende para mais azulinos. E claro, verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de mais 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Bom, galera, vamos conversar com vocês já nesta segunda-feira um pouco mais sobre o jogo do último sábado. Ontem eu não gravei conteúdo, tirei o dia para descansar, tava há vários dias sem dormir direito, né, depois aí do nascimento do meu filho, então é sempre complicado, né, a rotina para quem é pai nos primeiros dias aí. Então ontem realmente eu só tirei o dia para descansar, tava bem cansado e fiquei realmente com a família, mas quero vir aqui conversar com vocês sobre esse jogo do último sábado. Um resultado que foi, claro, ruim para o Clube do Remo. O Remo não pode ficar desperdiçando pontos, já falei isso várias e várias vezes, mas infelizmente esses resultados vão aparecer porque o Campeonato Brasileiro da Série B é equilibrado. Só que claro que cada resultado, né, todo jogo tem a sua história, e a história desse jogo poderia ser diferente para o Remo, poderia ser positiva se algumas escolhas não tivessem sido, na minha opinião, equivocadas, principalmente pelo nosso treinador. O Remo que começou na formação ali com o Marcelo Rangel, o Marcelinho, o Klaus Reinaldo e o Sávio, Luan Martins, Pedro Castro, Jaderson, Marrone, Pedro Rocha e Janderson. Começa falando sobre esse ataque, né? Um ataque mais móvel, um ataque sem um centroavante ali fixo, né? E que deixou, na minha opinião, o time do Cuiabá muito bagunçado na sua defesa, né? O Cuiabá ficou ali tonto com as movimentações da defesa do Clube do Remo. Tanto é que o Cuiabá, desde cedo, já começou com a famosa cera. Jogador pedindo atendimento, enrolando para cobrar tiro de meta. Eu estava atrás do gol do Cuiabá, né, nos dois tempos, e o tempo todo o goleiro pedindo para que o Gandula deixasse a bola um pouco mais longe. Chegou um momento no segundo tempo que o goleiro do Cuiabá até inventou lá que a câmera caiu perto dele, entregou pro árbitro, atrasou o jogo. O árbitro entrou também na cera do time do Cuiabá. Aqueles minutos não voltaram mais, porque o árbitro até deu, né, a famosa parada médica lá para hidratação. Teve a famosa cera, teve as substituições e o árbitro só deu 7 minutos de acréscimo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas o Remo entrou com uma proposta até interessante, mas faltava a famosa tranquilidade. Faltava ali a famosa, né, ou o famoso capricho no último terço do campo para fazer a finalização. O Remo teve, para mim, a chance do jogo quando o Pedro Rocha ficou de cara com o goleiro do Cuiabá e teve a opção de tocar para o Janderson do lado ou de finalizar melhor com o pé direito. Ele acabou sendo travado ali pela defesa da equipe do Dourado. E o Remo seguia, né, tendo as oportunidades. Teve um outro lance que, se eu não me engano, foi o Luan Martins que cabeceou depois de um escanteio do Sávio, e o goleiro do Cuiabá foi buscar lá na gaveta. Então o Remo teve essas oportunidades, mas faltava essa tranquilidade, faltava essa inteligência, né, na frente do gol. E o time do Cuiabá foi cozinhando o jogo, foi gostando, né, dessa postura e ficou
o tempo todo ali na defensiva. Inclusive esse jogo talvez seja o jogo em que o Marcelo Rangel menos tenha trabalhado desde quando começou a Série B do Brasileirão. Se você pegar os números aí da partida, ele praticamente não fez nenhuma defesa difícil neste jogo diante do Cuiabá. Então o Remo vai para o intervalo e já volta com uma alteração que não agradou a torcida do Clube do Remo, que foi a saída do Marrone e a entrada do Felipe Viseu, que eu sinceramente não entendi, tá? Por quê? Porque se a proposta era ter um ataque de mais mobilidade que estava dando certo, estava incomodando a zaga do Cuiabá, não tinha por que você colocar o Felipe Viseu em campo. Inclusive eu perguntei isso pro Tonho Oliveira na coletiva, né? Por que ele não optou, por exemplo, pelo Davó, que tem mais mobilidade do que o Felipe Viseu, que faz uma função a mais do que o Viseu ali dentro da grande área, e ele respondeu que por característica ele preferiu colocar ali, né, o Felipe Viseu para tentar puxar a marcação do Cuiabá, mas vocês viram que não deu nada certo. O Remo ficou mais pobre taticamente, né, no segundo tempo. Ofensivamente criou muito pouco, abusou dos cruzamentos errados, cruzamentos baixos. A zaga do Cuiabá sempre bem postada, aí começou mais do que nunca a cera do Cuiabá, que não quis mais jogo. O Guto Ferreira recuou o time, tirou o Derek Lacerda, que é um dos jogadores mais perigosos do Cuiabá, e recuou totalmente o time, e o Remo ficou ali, né, empurrando o Cuiabá para o seu campo de defesa, mas sem nenhum tipo de efetividade. O Adailton entrou atrapalhado, errando alguns lances, né, mais vontade do que técnica em alguns deles, e o Remo foi vendo o tempo passar e sem criar praticamente nada. No segundo tempo, eu não consigo lembrar assim, de uma chance clara que o Remo tenha tido de perigo no gol do time do Cuiabá. E o tempo foi passando. E o lance que, de uma certa forma, né, representou essa inoperância do Remo foi o lance que o Jaderson batalhou ali no meio dos zagueiros, cruzou para o meio da área e o Felipe Viseu não esticou o pé, não deu um carrinho, não se esforçou para chegar na bola, e aí a torcida do Remo acabou perdendo a paciência com ele. A minha leitura sobre essa perda de paciência da torcida do Remo com o Viseu não é só pelo fato, né, dele não estar fazendo os gols, é pelo fato dele ser o maior salário do Remo, dele não ter essa entrega dentro de campo, né, e justamente porque o torcedor do Remo ele quer um jogador com essa característica, um jogador que faça gols, né, e que entregue os resultados pra gente. Então acho que essa foi a grande falta de paciência da torcida do Remo, mas na minha opinião também, essa falta de paciência, esse xingamento pro Viseu, ele também foi um recado para a diretoria, de que a torcida, ela quer, obviamente, continuar brigando pelo acesso à Série A. Então a torcida, obviamente, que vai exigir melhores contratações para o setor do ataque, por exemplo, agora, né? Então o Remo precisa se mexer e deve se mexer nessa janela de transferências para trazer um jogador que chegue, não que vá achar um jogador que vai resolver, é complicado também, mas um jogador que seja mais efetivo do que está sendo hoje o Felipe Viseu. E muita gente ainda veio aqui no canal, né, depois do jogo de sábado, dizer: tu não fez a pergunta para o Antônio Oliveira por que ele tirou o Marrone e colocou o Viseu e colocou o Adailton. Gente, a minha pergunta foi justamente em cima disso. E eu cheguei a perguntar por que você escolheu o Felipe Viseu ao invés do Davó, que já tem 2 jogos que não está entrando, né? E por que também que você não colocou, né, uma alternativa no meio de campo para que o Remo criasse mais oportunidades, deixasse de colocar a bola ali para os laterais, para os pontas, abusarem dos cruzamentos, e o Remo sem ter um tipo de criatividade pelo meio também, né, para infiltrar na zaga do Cuiabá, até porque o Pedro Rocha estava mal, o Janderson estava mal, os laterais não conseguiam muita efetividade. Então o Remo foi pobre ofensivamente, especialmente falando do segundo tempo. E o técnico, irmão, ele vai responder do jeito que ele quiser. Eu não tô ali para debater com o treinador, a gente não tem essa autorização. A gente tem uma pergunta para fazer só, eu fiz a minha pergunta em relação ao que eu enxerguei do jogo, e o treinador vai responder do jeito que ele quiser, entendeu? Quem tem depois que cobrar ele, obviamente, é a diretoria. A gente tá ali para fazer a pergunta de acordo com o que a gente vê. E se você, que depois de ver essa pergunta, né, depois de ver esse vídeo, inclusive agora, e você não entendeu, ou você é burro, que eu acho que você não é, tá? Eu acho que você não é. Ou você não assistiu a coletiva após o jogo, só veio comentar aqui o que você não assistiu. Ou você é mau caráter, que eu também acho que você não é. Você não tá aqui perdendo seu tempo
assistindo meu vídeo e achando que você é mau caráter, né, de entender que eu não fiz a pergunta correta. E gente, repito, gente, a gente tem uma pergunta para fazer só. A assessoria de imprensa do Remo só permite uma pergunta por veículo de comunicação. E a gente tem às vezes que fazer 2 perguntas em uma para quem tá ali, no caso o treinador, responder, né? E se ele não responder, paciência, cara. É paciência. Por ele, eu acho que ele nem estaria ali respondendo a gente. Ele é obrigado a estar ali respondendo a gente, até por respeito aos patrocinadores do Remo, né? Mas é isso, a gente não tem como debater. Ah, Smith, eu não gostei da resposta dele. Eu não posso fazer nada, o microfone nem tá comigo mais. Faça a pergunta e ele tem que lá que responder da maneira que ele responde. Entendeu? Então, é isso, pessoal. A leitura que a gente fez do último jogo é que o Remo piorou com as substituições que o Antônio Oliveira fez. Ele não foi, na minha opinião, no caso, as substituições não, acho que a substituição do Felipe Viseu, que ali deixou, né, o Cuiabá muito à vontade, defensivamente, se defendendo mais do que nunca, fazendo cera, e no final do jogo o próprio Guto Ferreira, técnico do Cuiabá, ele comentou sobre isso, de que o Cuiabá tinha que parar de sangrar, né? Tinha que parar de perder, estava vindo de 3 derrotas seguidas, e eles vieram claramente para empatar o jogo contra o Clube do Remo. Então, esse foi o meu resumo do jogo do último sábado. Acho que a grata surpresa foi o Kaique Almeida, que entrou na defesa no lugar do Reinaldo, que acabou sentindo mais uma vez a lesão, né? O Pedro Castro mais uma vez foi mal, o Janderson não conseguiu também fazer muita coisa, o Pavani, que entrou ali, não conseguiu mudar tanto a história do jogo, o Jaderson é aquela questão, né, de uma andorinha só às vezes não faz verão. Ele ia buscar jogo lá perto dos zagueiros, porque o Luan Martins, na minha opinião, não estava conseguindo fazer isso. O Luan Martins, na verdade, descia para fazer até um terceiro zagueiro, né, em certas ocasiões do jogo. O Jadson vinha buscar essa bola. Então a bola demorava no segundo tempo, principalmente, a chegar com qualidade no ataque do Clube do Remo. Então foi um jogo no segundo tempo que o Remo piorou, infelizmente, taticamente, a parte ofensiva, e acabou sendo prejudicado, perdendo esses 2 pontos preciosos dentro de casa. Inclusive, o Avaí, né, acabou tropeçando contra o rival e ficou no 0-0 também. O Remo poderia ter dormido no G4. Aliás, iria terminar a rodada no G4 se tivesse vencido o Cuiabá, porque o Avaí acabou empatando. E essa rodada, pessoal, não mudou a tabela para o Remo, né? O Remo segue ali com a pontuação do G4. 24 pontos. Na 5ª colocação, mesma pontuação do Avaí. Mas ele viu o Atlético Paranaense se aproximar, ele viu o Vila Nova se aproximar, ele viu o Atlético Goianiense se aproximar também, né? Então as equipes que acabaram vencendo. Ainda tem jogos, inclusive, para acontecer nesta 15ª rodada, e o Remo pode ainda, né, ver outros clubes se aproximar. E mais do que nunca, o jogo do próximo domingo contra a equipe da Chapecoense se torna uma partida que o Remo precisa da vitória, porque se o Remo vencer, ele pode entrar no G4, vai se manter ali no pelotão de cima, mas se ele perder para a Chapecoense, né, ele pode se complicar, porque algumas equipes poderão ultrapassar ele pode cair algumas posições aí, até para um 8º lugar nesta rodada próxima da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, mais do que nunca, pessoal, é importante vencer esse jogo contra o Chapecoense. O Remo tem o Chapecoense no próximo domingo, fora de casa, sempre difícil jogar lá em Chapecó. Vai pegar também em 2 jogos seguidos Avaí e Novo Horizontino em Belém, e encerra o primeiro turno fora de casa contra o Goiás lá na Serrinha. Esses são os 4 jogos restantes do Remo neste primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O Remo, pessoal, que tá no mercado da bola, como vocês sabem, tá? No sábado eu recebi uma informação importante de que o argentino Tite Ortiz está fechado com o Remo. O Remo deve fazer esse anúncio nos próximos dias. Ele que está vindo do Sport, já foi até barrado de treinar no Sport, né? Uma informação que saiu lá de Recife, de que ele foi até barrado na porta do CT, de treinar em separado do elenco do Sport, e está fechando com o Clube do Remo. E o Remo que deve ir atrás ainda de um camisa 10, e atrás também de um centroavante. Só voltando a falar aqui do centroavante, sobre o mercado da bola, o recado que eu falei para vocês, que a torcida mandou para a diretoria, é que a diretoria precisa dar um jeito, né, de contratar um jogador que chegue para ajudar, que chegue já para ser titular. Tem se falado no nome do Gilberto aí como centroavante, que para mim a nível de Série B seria muito bom. Mas a torcida sabe também de que para chegar jogador, outros terão que sair. E no caso do Remo, um jogador que não está tendo, né, gente, um custo-benefício bom, é o Felipe Viseu, que ganha muito bem
e não tá conseguindo entregar muita coisa. Saiu chateado lá com a torcida, né? Saiu chutando porra lá do vestiário, mas o certo é que ele não tá entregando. E aí é com a diretoria do Remo conversar com ele, verificar como é que tá a cabeça dele, se ele quer realmente seguir no clube do Remo, se ele tá disposto a ajudar. Se não, irmão, é boa sorte para ele, né, na carreira, e o Remo vai atrás de coisa melhor, tá? Não dá para ficar refém de jogador por conta do que ele ganha aí dentro do clube do Remo. Isso é muito importante, isso é muito sério para a sequência do Remo na temporada, né? Equilibrar as contas também, porque não tem dinheiro sobrando, não tem fonte jorrando de dinheiro, como alguns malucos dizem por aí. Inclusive tem uma fake news rolando por aí, pessoal, tá? Só para estar esclarecendo para vocês, dizendo que o São Lourenço estaria interessado no Felipe Viseu, mas isso não procede, tá? É uma fake que tá rolando lá no Twitter e a gente já vem aqui desmentir para vocês em relação a isso também. O público do último sábado, pouco mais de 21 mil pessoas presentes, até achei um público bom por conta aí do mês de julho, né? Até porque também teve a questão do ingresso online, muita gente na dúvida ainda. Eu quero até os comentários de vocês aqui embaixo, porque eu recebi comentários mistos, né? De gente elogiando muito o novo sistema dos ingressos, outras pessoas reclamando que algumas catracas acabaram sendo travadas em alguns portões, né? E depois só voltaram, acabaram formando filas. Mas muita gente disse que chegou cedo, que entrou sem problemas, pegou o QR Code, passou normal lá, e a gente tem esse misto de comentários. Então eu quero saber de vocês aqui também nos comentários como é que foi a experiência de vocês lá nas catracas do Mangueirão, e se acostume, porque daqui pra frente vai ser assim, ingresso online, né, tudo no celular, em breve vai ter lá o reconhecimento facial também. É a modernidade chegando aqui em Belém nos Jogos do Clube do Remo, já que isso é uma lei, né, nacional, e que vai ter que ser respeitada em estádios com capacidade acima de 40 mil torcedores. É isso, galera, um dia que vai ser cheio aí de informações com certeza sobre o Clube do Remo. Leão Azul Paraense que retorna hoje aos treinamentos visando o confronto contra a Chapecoense, e claro que vocês estarão acompanhando tudo nas redes sociais e também aqui no YouTube do Chaves Remista. Deixa o teu like, verifica aí a tua inscrição, hype o conteúdo também e comente os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!